pedir aos irmãos que a gente vai estar passeando pelo texto bíblico, mas você pode abrir a sua Bíblia já em Hebreus, capítulo 1. Meditaremos do verso 1 ao verso 2, nesse primeiro momento. Hebreus 1, do verso 1 ao verso 2. Nós iniciaremos hoje o estudo na nossa declaração doutrinária, especificamente entendendo como que essas doutrinas, elas são doutrinas bíblicas. Então, para que possamos compreender as nossas doutrinas, as doutrinas batistas, nós precisamos primeiro entender de onde elas vêm. Nós defendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, as nossas doutrinas, elas vêm de onde? Da Bíblia. Tá? Então, a Bíblia Sagrada é a base para todo o nosso entendimento doutrinário, para a nossa caminhada de fé. E a gente vai estar entendendo de onde que vem esses princípios. O primeiro princípio, o primeiro capítulo da declaração doutrinária fala sobre como que nós cremos sobre as Escrituras Sagradas. E o primeiro verbete diz: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo aos homens. Então, nós vemos lá a base bíblica em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 2, que diz, a versão projetada: no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Verso 2, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela encontre morada em nossos corações. Amém, meus irmãos? Quando falamos sobre a Bíblia como sendo a palavra de Deus em linguagem humana, o que nós entendemos como afirmação nesse sentido é que a Bíblia, primeiro, ela é a palavra de Deus. E aí falar que a Bíblia é a palavra de Deus nos faz não só entender o valor que ela deve ter para nós como crentes, mas também nos faz entender que, diferente das heresias que são ensinadas, de que a Bíblia ela é um livro antiquado, é um livro antigo, a interpretação, o entendimento que o mundo tem sobre a palavra de Deus, mas não só essa, mas existem algumas linhas teológicas liberais que defendem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E por conter a palavra de Deus, ela é passível de erros, porque existem partes que são palavra de Deus e outras partes não são palavras de Deus, são meramente palavras de homens. Então, esse entendimento é um entendimento perigoso, é um entendimento herético, é um entendimento que tira o valor que a palavra de Deus tem, mas não só tira o valor, como também tira o milagre que a palavra de Deus é. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que nós temos um milagre em mãos. Se você olha para a história da composição do texto bíblico, você vai perceber como que no decorrer do tempo diversos milagres aconteceram para que a Bíblia se mantivesse do jeito que ela é até hoje. E aí, pensando em um milagre que percebemos até de forma um pouco moderna, por um longo período de tempo, o manuscrito mais antigo que tínhamos da Bíblia era um texto, um compilado de pergaminhos da Idade Média, do ano 1100 e alguma coisa. Era o texto mais antigo que tínhamos do texto bíblico, era o códice mais antigo. E aí, na década de 30, alguns homens estavam passando em uma região de Jerusalém e aí, cuidando de algumas ovelhas, eles tacaram uma pedra dentro de uma caverna e escutaram um barulho. E quando entraram dentro daquela caverna, era um jarro que estava lá e o jarro foi quebrado por conta dessa pedra que foi lançada e dentro acharam alguns pergaminhos. Eles não sabiam ler aquele texto, acabaram vendendo aqueles pergaminhos e algumas pessoas acharam. Depois, o Estado de Israel conseguiu compilar todos esses pergaminhos e esses pergaminhos são conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto, eles são os textos mais antigos que temos de cópias do texto bíblico.
E esses textos, existem textos do Antigo Testamento ali que têm mais de 3.000 anos, tá? Alguns 2.600 anos são os mais antigos, não chega a 3.000, mas de 2.600 anos, que são um pouquinho anteriores ao momento de Jesus, do ministério de Jesus. E a gente tem cópias do Novo Testamento de 60 anos depois de Cristo. Então esses textos foram encontrados. E aonde está o milagre disso aí, pastor? O milagre está de que pegaram esses textos e compararam com os textos que temos hoje. E o nosso texto é praticamente intacto. Se você ler o texto do Antigo Testamento em comparação ao texto que temos hoje em mãos, é o mesmo texto. Pastor, me explica então aonde que está o milagre aí, queridos. Imagine um texto que foi passado por milhares de anos, ele se manteve intacto, íntegro, sem alteração. Não tem alteração nesse texto. Se isso não é a ação de Deus, eu não sei o que seria. Deus manteve o texto do jeito que está. Então isso é um milagre. Nós temos a palavra de Deus e defendemos isso como a palavra de Deus, porque, diferente, imagine, um texto que foi escrito em média no decorrer de 2.300 anos, e esse texto que foi escrito nesse tempo, ele tem uma linha, uma direção, um argumento, um posicionamento só. Se você ler o texto bíblico inteiro, você entende que é uma coletânea de livros, mas você também entende que todo ele tem uma direção, que é testificar de Jesus, que é falar da vinda do Messias desde o início, que é falar do plano de salvação. Então a Bíblia tem um caminho só, tem uma direção só, e isso é um milagre. E aí a afirmação que temos na declaração doutrinária diz que ela é a palavra de Deus em linguagem humana. O que seria isso? E aí o texto que lemos em Hebreus vai nos explicar. O texto, no primeiro versículo, diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais e aos profetas. Então entendemos que sim, foram homens que escreveram a Bíblia. Com exceção de algumas passagens, por exemplo, os 10 mandamentos, que foi o próprio Deus que escreve em pedra, mas com exceção dessa passagem de algumas outras, em que há uma fala, um ditado direcionado do Senhor, de forma geral, o Senhor utilizou homens inspirados para escrever esse texto que entendemos como palavra do Senhor. E esses homens escreveram com as suas linguagens, eles escreveram com os seus entendimentos. Os homens que falavam hebraico escreveram em hebraico. Algumas passagens são escritas em aramaico porque o povo falava aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego porque o povo tinha o grego como uma língua comum na época. Então foram escritos através da linguagem dessas pessoas, através das características que elas tinham e até de alguns entendimentos, um jeito de falar, uma afirmação que era daquela pessoa. Porém, quem agiu e quem falou através dessas pessoas foi Deus, foi o Espírito Santo do Senhor. Por isso que entendemos que é sim a palavra de Deus, mas ela está escrita em linguagem humana. E aí, escrita em linguagem humana também no sentido de que nós precisamos compreender a palavra de Deus. E para compreendermos, ela precisava ser escrita dentro de uma linguagem que seria palatável, compreendida por nós. Imagine que Deus falasse a nós com toda a sua soberania, poder e glória, e apresentasse a nós todo o conhecimento que Ele tem de uma vez só, com todo o conhecimento e com todo o seu poder. Não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Por isso que o Senhor, Ele se utiliza de uma linguagem que é compreensível para nós. Por isso que Ele fala em linguagem humana. Existe algo que chamamos dentro da teologia que é antropomorfismo. Deus, Ele utiliza, é utilizado e é falado sobre Ele em características humanas. Quando a gente olha, por exemplo, algumas passagens que falam assim: a mão de Deus está sobre nós, os pés do Senhor estão sobre o templo, e há essas orientações. Deus é Espírito, meus irmãos, Deus não tem mão. Tá? Ah, pastor, mas o que? Deus é um negócio esquisito? Não. Deus, Ele naturalmente não tem mão. Não quer dizer que Ele não possa apresentar-se com mão, porque Ele é onipotente, Ele tem poder para todas as coisas. Mas como Espírito, Ele não tem um corpo palpável. Tá? Então, quando o texto bíblico fala dele, a sua mão está sobre nós, é uma linguagem humana para que possamos entender que o seu cuidado, a sua direção, o seu poder está sobre as nossas vidas. Então entendam que o texto bíblico ele é escrito de uma forma que possamos compreender. Por isso é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro do que Deus fez
de si mesmo aos homens. E aí a gente entende não só o que o Senhor se revela a nós, mas também entendemos nisso a revelação máxima em Jesus Cristo. Quando olhamos para o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, nós entendemos como que o Senhor Jesus queria nos ensinar sobre como viver, como entender a palavra e como adorar do jeito certo. Então Jesus, que é a revelação máxima do Senhor, que é o Verbo encarnado, que é a palavra, Jesus ele vem até nós para que pudéssemos compreender até o que o texto bíblico está falando. Os irmãos lembram que no domingo à noite, quando eu expus a passagem da parábola, o próprio Jesus explica a parábola depois, porque Jesus ele faz essa ação, ele faz com que possamos entender o que o Senhor quer revelar a nós. Então, essa compreensão, essa ação, um registro que o Senhor fez de si mesmo. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. E aí nós vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vai ser projetado, mas eu peço aos irmãos que também possam abrirem suas Bíblias. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, o próprio texto afirma que a palavra de Deus, a palavra que temos em mãos, é a ação de Deus sendo escrita e inspirada por homens, esses homens profetas que puderam trazer essa mensagem para nós, inspirados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso essa palavra, diferente de uma palavra humana, ela é inerrante. Pastor, o que isso diz a respeito à minha vida? Isso diz respeito que você pode confiar plenamente no que está escrito na palavra do Senhor. Isso diz também que, diferente da minha afirmação, diferente da afirmação dos irmãos e diferente da afirmação de autores, sejam eles os mais capacitados possíveis, a palavra de Deus ela é inerrante. Isso quer dizer que ela não erra, que não possui nenhum erro, que não possui nenhuma sombra de erro na palavra do Senhor. Diferente da minha palavra, diferente da palavra de autores. Por exemplo, muitas pessoas defendem os autores da patrística, homens lá do início da igreja que falaram da fé, que explicaram e que têm livros importantíssimos para a tradição cristã. Mas esses homens, diferente da palavra de Deus, esses homens, eles são errantes. Então existem afirmações deles que são falhas. Por exemplo, eu já citei aqui algumas vezes e eu valorizo muito os ensinamentos de Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero era um homem falho assim como eu e você. Martinho Lutero, em alguns momentos de sua vida, teve afirmações erradíssimas, mas foi um homem importante para a história da igreja, e por isso valorizamos a sua história. Porém, entendemos que, diferente da palavra de Deus, as palavras desse homem são falhas. E aí, olhar para a palavra de Deus e entender que ela é inerrante, também nos faz entender que ela tem a resposta para todas as coisas. Às vezes, dedicamos a nossa vida, mas não só dedicamos a nossa vida, dedicamos nosso tempo, dedicamos dinheiro, buscando soluções para a nossa vida. Existem algumas pessoas que pagam rios de dinheiro para poder ouvir de um coach o que ele deve fazer com a sua vida. E essa pessoa vai para uma palestra, ela viaja de avião, vai para um outro local para estar ouvindo um homem que fala as coisas mais absurdas, que traz algumas palavras motivacionais e pega algumas informações de filósofos antigos e tenta aplicar para aquela realidade e pincela algumas passagens bíblicas para dizer que não está falando besteira, e aí começa a falar as coisas para as pessoas e dedica um tempo, dedica um dinheiro, investem sua vida naquilo, sendo que a palavra de Deus está aqui em nossas mãos para que pudéssemos buscar, entender, compreender o que devemos aplicar em nossa vida e responder a todas as nossas necessidades. E a gente não dedica tempo para isso. A gente dedica tempo para todas as outras coisas, mas ler a Bíblia é chato. Muitos dizem. Eu gosto de algumas afirmações, não concordo com ele em tudo, mas existem algumas falas que eu acho importantes, do pastor Luciano Subirá. E ele, há um tempo atrás, ele fez um vídeo falando sobre a importância de lermos a Bíblia toda.
E aí tem um momento que ele fala o seguinte, que tem crente que fala que não lê a Bíblia e diz que não lê porque não gosta de ler. E aí ele fala o seguinte: você nasceu de novo. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela: você nasceu de novo. Você nasceu de novo. O que você não gostava antes, agora você vai ter que gostar. Nascemos de novo. É outra vida. Ah, eu não gostava de ler. Não importa, agora você gosta. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você gosta de ler agora. E por que é importante para nós gostarmos de ler? Porque o Senhor, Ele escolheu se revelar de forma escrita. Então, pelo menos a Bíblia a gente tem que ler. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de leitura. Eu tenho dificuldade de compreensão, às vezes, de algum texto. Eu sou analfabeto. Para isso, o Senhor, Ele utiliza a tecnologia para que existam os audiolivros. Então você tem a Bíblia em áudio. Você pode escutar o texto bíblico, que é uma leitura. Em áudio também é leitura. Então você vai estar lendo a palavra de Deus. Eu mesmo utilizo o audiolivro para me ajudar no ritmo de leitura. Eu coloco a Bíblia em áudio em conjunto com a Bíblia em texto, eu vou lendo e me ajuda no ritmo, porque o leitor ele vai tendo um ritmo e aí eu tento acompanhar aquele ritmo, eu já consigo ler um pouco mais rápido. Então isso ajuda no ritmo de leitura. Mas a gente não tem desculpa, meus amigos. A palavra de Deus nos diz isso de forma clara. Nós somos indesculpáveis na presença do Senhor, referente às ações de Deus. Por quê? Porque o Senhor, com a sua infinita graça, misericórdia, poder e amor para conosco, Ele se utilizou de estratégias para nos atingir. Ele veio até nós. Ele vem até nós. Ele veio através de Cristo. Ele vem através da sua palavra para que pudéssemos compreender, aprender e crescer em conhecimento do jeito certo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O Senhor, Ele utilizou servos inspirados por Ele para poder nos ensinar a sua palavra. E não só isso. Tendo por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes a promover a glória de Deus. Esse é um dos propósitos da Bíblia. E nós vamos agora lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele crê de forma perfeita, de forma plena, através dos ensinamentos da palavra, porque é a forma como conhecemos Jesus. Conhecemos Jesus principalmente pelo entendimento através das Escrituras. E aí a gente enfrenta um outro tema muito grande daquele que não lê a Bíblia, que é montar um Jesus diferente do que o Jesus que o Evangelho apresenta. É entender um Deus e construir um Deus na sua cabeça diferente do Deus que é apresentado na palavra. Há um tempo atrás eu estava vendo uma jovem cristã conversando com uma outra pessoa. E essa jovem cristã, ela estava falando sobre os ensinamentos da palavra, e essa outra mulher também falava que era cristã. As duas estavam conversando. Só que essa mulher que falava que era cristã, ela tinha alguns entendimentos e alguns ensinamentos e práticas que eram diferentes do que o Evangelho diz. Aí a menina falou para ela assim: olha só, mas o que você está falando aí que é certo, contradiz a palavra. Ela perguntou assim: olha só, você se diz cristã, você lê a Bíblia? Aí ela falou assim: não. Ela, ué, então como que você fala que é cristã e não lê a Bíblia? Você fala que é cristã, você não segue os ensinamentos de Jesus e não lê a Bíblia. Que cristão é você? A questão é que essa fala foi para ela, mas às vezes essa fala é para a gente também. Quando a gente olha um pouquinho para a vida da gente vai perceber em diversos momentos ações que tomamos que não condizem com o Cristo que dizemos que professamos. Isso faz parte da natureza humana, mas nós não somos mais guiados por essa natureza humana. Nós somos guiados por Cristo Jesus. Nós nascemos de novo nele.
Então, se nascemos de novo em Cristo, somos nova criatura, nós precisamos entender que nós, por nascermos de novo, precisamos aprender tudo de novo. E aquela velha natureza que ainda tenta falar forte em nós, ela não pode mais tomar conta da nossa vida. Então, para que eu possa crescer em conhecimento do Senhor, não há outra maneira a não ser meditando na palavra de Deus. E aí é meditar por mim mesmo. É claro que é bênção. Podemos aprender a palavra do Senhor na escola bíblica dominical, podemos aprender a palavra do Senhor através do testemunho e da exposição vindo dos pastores e dos demais pregadores. Porém, isso daí é como se eu achasse que eu posso me alimentar 2 vezes na semana e eu estou tranquilo. Se alguém aqui se alimenta somente 2 vezes na semana, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter desnutrição, vai ficar doente. E aí, espiritualmente falando, a mesma coisa se aplica. Se eu medito na palavra do Senhor somente através da meditação do outro, além de eu ter desnutrição, é como se eu estivesse comendo comida regurgitada. É nojento o que eu estou falando, mas é como se fosse. Eu estou comendo o que o outro entendeu e está aplicando. Então, assim, eu preciso buscar entendimento por mim mesmo. É claro que a mensagem, o Senhor utiliza seus servos para poder expor a mensagem e até para esclarecer pontos que não entendemos. Mas eu só vou entender aquilo como ponto que eu não compreendi se eu já tenha buscado a Bíblia em algum momento sobre aquilo. Aquilo só vai ser natural para mim quando eu busco a palavra do Senhor. Senão vai ser algo totalmente estranho. Já aconteceu de vocês convidarem algum visitante, alguma pessoa que nunca conheceu a palavra, e aí essa pessoa escuta algumas músicas que cantamos que são bem específicas e ela se assusta? Eu não sei se você já prestou atenção, mas isso acontece. Lembra uma música que fala assim? E ele vem saltando pelos montes. Vamos continuar a música? Depois aí repete, ele vem, depois diz mais o quê? Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, a fogo, né? Imagine que você nunca ouviu esse texto e não sabe que isso é texto bíblico. Está falando de Jesus. A pessoa vai entender que está falando de Jesus. Aí imagina, ela vai imaginar Jesus como um homem subindo, saltando pelos montes, com cabelo branco e com o olho soltando fogo. Eu vou me assustar. Que negócio é esse? Que monstro é esse que eles estão falando? Isso é porque a pessoa tem estranhamento sobre o texto, ela nunca ouviu. Por isso que é interessante quando cantamos músicas assim, a gente pensar um pouco na pessoa que não compreende, explicar um pouquinho que isso é do texto bíblico, que é uma alusão a Jesus, que é falando sobre o seu poder, sobre a sua glória. Mas aí, a mesma coisa acontece quando eu vejo um pregador, por exemplo, falar que Cristo Jesus, Ele cuida e Ele veio cuidar daqueles que o Pai lhe deu. Aí a pessoa fala assim, ué, como assim? Deus deu alguém para Jesus? E aí você olha no texto e o próprio Jesus afirma isso. Não quer dizer também que o Senhor ele não quer salvar todos, porque a palavra do Senhor também afirma que Ele quer salvar todos. Então eu preciso compreender a beleza e a grandeza da palavra de Deus para que eu possa compreender algumas afirmações que às vezes para mim são estranhas. Às vezes as pessoas escutam palavras mais estapafúrdias possíveis e como é bonitinha, aquilo vem e aquece o coração. Por exemplo, a pessoa falar, querido, Jesus é o centro da palavra. Está certo, não está? Jesus é o centro. Mas de Jesus você é o centro. Poxa, isso aquece? Não aquece mesmo? Mas, caramba, eu sou o centro de Jesus, isso é heresia. Eu não sou o centro de Jesus nada. Jesus ele é autossuficiente. Ele é o centro de si. Eu não sou o centro de Jesus. Jesus não depende de mim. Eu dependo dele. Então, quando eu compreendo a palavra, quando eu busco entendimento na palavra do Senhor, quando eu entendo que ela é minha regra de fé e conduta, quando eu vivo de acordo com a vontade do Senhor apresentada nela e tenho entendimento dela, eu não aceito essas coisas. É claro que eu entendo que Jesus me ama, é claro que eu entendo que Ele quer que eu caminhe de acordo com a vontade dEle, que Ele quer cuidar de mim. Mas eu não olho no sentido de que Ele é meu servo, de que eu mando nele, porque isso não faz sentido na palavra de Deus. Isso é um falso evangelho. E eu só vou saber o que é falso se eu conheço o verdadeiro.
Gostava muito da palavra do pastor Evaldo Rocha, que era pastor da Igreja Batista de Seropédica, a primeira Igreja Batista de Seropédica. Agora ele está iniciando um trabalho no Recreio. E o pastor Evaldo, na época eu fui seminarista dessa igreja, então na época ele era meu pastor, e em alguns dos momentos ele sempre falava: eu não preciso aprender e viver o errado para saber que aquilo é errado. Eu tenho que conhecer o certo, e quando eu conheço o certo, eu não entro no errado. A gente já falou sobre isso aqui em alguns momentos, mas eu não preciso saber que... Eu não preciso matar alguém para saber que matar é errado. Eu não preciso fazer fofoca de alguém para saber que fofoca é errado. Eu não preciso ludibriar alguém para saber que ludibriar é errado, porque a palavra do Senhor já me ensina isso. Então, para que eu possa viver do jeito certo e caminhar do jeito certo, eu preciso buscar a palavra de Deus e entender que ela é a palavra de Deus. Só vai fazer sentido na minha vida e só vai ser algo assertivo no meu viver se eu entender que é a palavra de Deus, porque senão para mim é a palavra de homens, e aí eu aceito o que quero e o que eu não quero eu jogo fora. Só que da palavra de Deus isso não encaixa. Seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. E aí nós vamos lá ao texto bíblico de João, capítulo 10, verso 35. Evangelho de João, capítulo 10, verso 35. Perdão. Não, isso mesmo. João 10, 35. O texto bíblico diz o seguinte: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falar, verso 36 diz: então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? É que Jesus, ele está afirmando de forma clara que ele é filho de Deus. Claro que o texto bíblico não estava chamando essas pessoas de deuses no sentido de divindades, mas falando que eles eram usados pelo Senhor para julgar como juízes. Então, aqui Jesus ele está afirmando de forma clara quem ele é. A gente vai só pular um pouquinho o texto e vai lá para o capítulo 17, o verso 17. O texto bíblico diz de forma muito clara: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. E aí, olhando para a realidade que vivemos, olhando para o mundo que vivemos, que é chamado de mundo da pós-verdade, um período em que a verdade que eu tenho é a minha verdade particular. As pessoas falam que cada um tem a sua verdade. E aí a gente vai caminhar com algumas pessoas e conversar, a pessoa vai falar: não, isso é muito bonito, mas isso funciona para você, é a sua verdade. E aí a gente vai falar para ele que, de acordo com a palavra de Deus, existe somente uma verdade. Tudo aquilo que não é essa direção é falso. O texto bíblico diz que só há um caminho, verdade e vida, que é Cristo, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, olhar para a palavra de Deus é entender que nós estamos buscando e vivendo de acordo com a verdade. Então, todo aquele falso entendimento sobre a palavra de Deus, mas não só isso, todos os ensinamentos que são contrários à palavra de Deus são mentira. E aí, às vezes, alguns entendimentos e algumas falas que são ditas por nós em alguns momentos não condizem com o que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes nós, como eu disse isso até domingo à noite, às vezes eu já vi crente falando que eu sou crente, mas não sou bobo. Se fulano de tal pisar no meu calo, eu piso de volta. Isso é uma mentira. Isso a pessoa está afirmando de forma clara que ela não é crente. Porque se ela é crente de verdade, ela não vai ter esse tipo de atitude. Ela não vai agir pagando mal com mal. Ela não vai agir desse jeito. Às vezes as pessoas são guiadas
por coisas esquisitíssimas e dizem que são cristãs. Há um tempo atrás eu estava olhando do Instagram de uma conhecida minha, estava escrito assim: fulana de tal, cristã geminiana. Falei, tem algum negócio estranho aí, né? Como assim? Eu sou cristão e sigo signo, leio horóscopo? Não faz sentido nenhum. Porque eu sou guiado pela palavra de Deus, eu não sou guiado por vãs filosofias, por entendimentos pagãos, porque existe uma verdade para mim, e essa verdade não é escrita por uma pessoa, que eu já vi alguns relatos dessas pessoas que escrevem horóscopo, falando que a pessoa pegou a barca, vindo de Niterói para o Rio, e aí viu um peixe nadando assim, e aí pensou, legal, isso é um sinal de peixes. Ele escreveu falando sobre o signo de peixe. Olha que doideira isso, gente. Não faz sentido nenhum. Uma outra pessoa conhecida minha que também seguia esses negócios, a pessoa chegou para mim e perguntou uma vez: Felipe, de que signo que você é? Eu falei assim: sou do signo de dinossauro. Assim, dinossauro, isso não existe, signo de dinossauro para os outros não existem também. Não faz sentido. E também não podemos lidar com o Senhor Jesus e a palavra de Deus como se ela fosse um horóscopo também. E aí é um outro problema que às vezes temos. Muitas pessoas lidam com a Bíblia como se a Bíblia fosse horóscopo. Eu pego a Bíblia e eu faço assim. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos e faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Olha que doideira. Imagina, às vezes a gente pega assim, joga qualquer versículo e acha que aquilo é o que Deus quer falar para você naquele dia. Pastor, mas houve um momento específico na minha vida que eu estava orando e o Senhor Jesus falou para mim assim: abra na passagem tal. Eu entendi claramente do Senhor. Eu abri e encontrei uma palavra para a minha vida. Gente, isso foi uma realidade específica sua com o Senhor. O Senhor, Ele fala do jeito que Ele quiser. Mas eu achar que isso vai virar regra na minha vida e eu pegar toda vez que eu abrir a Bíblia, meter o dedo e encontrar isso, não faz sentido. Você lidar com a Bíblia como horóscopo. A mesma coisa as pessoas fazem a caixinha de promessas. É a mesma coisa. Eu quero que o Senhor eu quero saber qual é a palavra do Senhor para o meu dia de hoje. E ali é só o filé mignon, né? Ali é só o creme de la creme, aquela coisinha ali mais. Então ali não tem palavra ruim, é só a palavra boa. A questão é que nem sempre a gente precisa ouvir palavra boa. Às vezes o Senhor quer puxar a orelha da gente aí. O que acontece é quando a gente lida com a palavra dessa forma, de forma distorcida, sem seguir os ensinamentos corretos, sem buscar a palavra na sua completude, a gente vai incorrer em erro. E a gente vai viver no erro, achando que está vivendo certo. E isso é terrível. Quantas pessoas vivem iludidas, achando que estão adorando a Deus de verdade, e estão adorando a um falso Deus, porque é um Deus diferente do jeito do Deus que é apresentado na palavra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, para finalizar, o texto bíblico diz, vou ler só umas duas passagens, lá em João capítulo 12, do versículo 47 ao 48, o texto diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Verso 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Jesus aqui está falando sobre o momento em que ele está ensinando e o propósito que ele tinha no momento em que estava caminhando conosco. E ele diz que no momento final, nós seremos julgados pela palavra, pelo próprio Cristo, mas no momento final. E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende que esse juízo final vai acontecer, mas nós que já caminhamos em Cristo Jesus, já somos julgados pela palavra. A palavra nos dá direção, nos faz discernir. O texto bíblico diz que ela é útil para a correção, para o ensino. Timóteo fala isso de forma muito clara. Então, quando a gente entende a ação da palavra, a gente entende que o papel da palavra de Deus é sim falar para mim o que é o certo para a minha vida e o que não é. A gente entende muito errado a aplicação e a gente usa isso de qualquer jeito falando: não julgueis para que não sejam julgados.
A gente acha que não existe ninguém que possa olhar para nós e falar que a gente está errado, porque eu não posso julgar. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Eu não posso julgar no que se refere à salvação. Eu nunca posso falar se fulano, eu posso olhar para o Luiz e falar, o Luiz vai para o inferno. Eu não tenho papel para isso. Quem faz isso é o Senhor Jesus. É Ele que julga para a salvação. Mas no que se refere à conduta errada, eu posso sim chegar para o meu irmão e falar, querido, de acordo com a palavra de Deus, isso não está certo. Isso é um juízo. Não um juízo no sentido de condenação, mas com auxílio para a melhora. Então isso é papel da igreja. Mas eu só faço isso quando eu olho para a palavra de Deus e não só julgar o outro, tá? Julgar a mim também. Porque eu preciso buscar na palavra de Deus os ensinamentos para saber quando eu estou certo e quando estou errado. Porque se eu não busco, eu vou falhar, eu vou errar. E como eu disse, para finalizar, agora é verdade, tá? Não é só palavra de pregador, que pregador é danado para fazer isso, né? Para finalizar, e aí entrega mais meia hora, não vou fazer isso. A gente já está acabando. Então, pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Para finalizar mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos essa passagem? Está projetada ali na tela? Vamos lá? Toda a Escritura, vamos lá? Vamos mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela deve ser interpretada, e a nossa vida sempre deve ser interpretada à luz dos ensinamentos de Cristo. E a palavra de Deus, ela é útil para todas as coisas. Ela é útil para discernir, ela é útil para orientar, ela é útil para nos corrigir na justiça. Entendemos a palavra de Deus como essencial para a nossa vida e para a vivência como igreja. Então, isso é doutrina batista, mas principalmente isso é doutrina bíblica. Quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que ela deve ser a nossa métrica, ela dá o voto de Minerva, é ela que nos orienta, e não a minha interpretação, a minha compreensão sobre ela. É o que a palavra de Deus me diz. É o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me ilumina através de sua palavra. Então, quando falamos sobre palavra de Deus, e quando ele perguntar sobre a palavra de Deus, você vai dizer que você crê na palavra de Deus como sua única regra de fé e conduta, e você vai tentar, com o seu entendimento, com a bagagem que você já tem, explicar qual o conceito que temos sobre a palavra de Deus. Porque entendam, é diferente do que as outras pessoas compreendem, é diferente do que o mundo fala sobre a Bíblia. Nós entendemos a Bíblia, eu vou falar isso pela última vez nessa noite, como a palavra de Deus. E aí pensar nisso na aplicação da minha vida, mais uma vez, é entender que eu tenho aonde me basear, e eu tenho sim resposta para toda e qualquer circunstância da minha vida, seja os momentos fáceis, seja os momentos difíceis. O Senhor, Ele através de sua palavra fala ao íntimo do nosso coração. E aí saber disso é saber que, diferente do que muitos entendem, nós não estamos sozinhos. O nosso Deus, Ele se revelou a nós através de sua palavra. E é isso que quer dizer também, que às vezes nós tentamos buscar a Deus em diversos outros lugares, mas Deus, Ele fala a nós através de sua palavra. E a gente pode conversar com Ele todos os dias, tanto em oração, mas também ouvindo a sua voz através da sua palavra. Então busquemos ao Senhor. Não deixemos para depois. A gente tem tempo sim. Às vezes a gente fala, não tem tempo. Faz um exercício. Pega seu telefone celular e olha lá na ferramenta. Tem uma ferramenta que você consegue olhar dentro do seu telefone quanto tempo que você dedica para cada uma das coisas. Você consegue saber quanto tempo que você ficou nas mídias sociais. Você consegue saber quanto tempo que você mandou mensagem. Tudo isso. Quanto tempo que você está conectando à internet. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a gente tem tempo sim. Então diminui um pouco essas outras coisas. Dedica tempo à palavra de Deus. Entenda que da palavra do Senhor, tem palavras de vida eterna. Não é só para essa vida aqui, é para a eternidade. É que possamos buscar no Senhor e na sua palavra o nosso ânimo para todos os dias. Amém, meus irmãos? Que os irmãos se coloquem de pé.
Na semana que vem nós estaremos estudando sobre Deus. Tá? Falaremos sobre o nosso Senhor. Entenderemos um pouquinho mais sobre as características desse nosso Deus. Então, não perca a oportunidade, venha. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração assim como Ele falou essa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus, querido Pai, louvamos e agradecemos ao Seu nome. Agradecemos ao Senhor pela Sua palavra. Essa palavra que, inspirada pelo Senhor, veio até nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos deixa viver no caos. O Senhor nos ensina como viver de acordo com o que o Senhor quer de nós. E pedimos, Senhor, não nos deixe buscar em outros lugares o que nós podemos buscar na Sua palavra. Nos faça voltar a ser o povo da palavra. Nos faça caminhar de acordo com a Sua verdade. Nos faça crescer em conhecimento das Suas Sagradas Escrituras. Nos faça saber também que nós não somos limitados a isso. Não é necessário que tenhamos uma faculdade, um doutorado para que possamos ler a Sua palavra. O que basta é buscarmos em oração ao Senhor para que o Senhor nos ilumine e que possamos entender de acordo com o Senhor, que é o nosso mestre, é o nosso pastor. Nos ensine, Senhor. Nos faça compreender a Sua palavra. Nos faça também buscar nos mestres que o Senhor levantou em Sua casa para que possamos aprender mais, tirar as nossas dúvidas. Mas não deixe que as adversidades dessa vida, os problemas do mundo, as tristezas que vêm ao nosso coração, tirem o nosso ânimo no que se refere à vida com o Senhor. Que possamos buscar ânimo no Senhor, em oração, em caminhada de fé, em caminhada com a igreja, mas também, Senhor, buscar na Sua palavra. Que possamos valorizar a Sua palavra, porque ela é Sua, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção dela ser também nossa. Não nossa porque não somos nós que falamos, mas porque o Senhor é o nosso Senhor. Continue falando a nós, continue falando à Sua igreja. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Encontremos a nossa casa bem, os nossos familiares abençoados por Ti e sedentos de Ti. Cuide de nós em tudo, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria, antes de dar o recado, eu vou dar um recado, também abrir-se algum outro recado, mas pedir que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela: vá com Deus e volte com Ele. Rapidinho para os irmãos já se despedirem e irem para os seus lares, só sinalizar aos irmãos que, diferente das outras semanas, nessa semana, no domingo, só teremos atividade pela manhã, tá bom? Então, como eu já disse domingo, aproveite o momento em casa, mas não aproveite da forma errada. Não liga a TV para ver a escola de samba, não faz isso, tá? Medita na palavra do Senhor, aproveite para descansar, aproveite para estar com os seus entes queridos e faça como a nossa irmã já sinalizou para nós na direção. Ore para que o Senhor possa cuidar dessas pessoas e para que o Senhor possa, com sua infinita graça, os salvar. Amém? Ah, mas algum recado que precisa ser dado? Porventura eu esqueci? Não? Feche seus olhos, vou estar interpretando a bênção apostólica. Que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que se reúne por toda a face da terra e que aguarda com muita alegria a volta de Cristo. E todos digam amém. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Com oração silenciosa concluímos o nosso culto. Vou estar à porta aguardando para te cumprimentar. O Senhor nos abençoe.